Graças e paz, amados, glória a Deus. Hoje nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, algo mais específico sobre libertação. Esse curso ele tem uma direção mais para os professores de ministério infantil, né? Mas você que quer também aprender um pouquinho sobre libertação, nós vamos ter alguns módulos de aprendizado. Eu gostaria que você fosse chamando aí os nossos irmãos, quem você quer que seja ministrado em relação a esse tema. Nós vamos falar hoje sobre conhecer algumas estratégias, tanto do reino de Deus como do reino do diabo, e como lutar contra o reino do diabo através da palavra, através do conhecimento, para que o reino de Deus avance na minha vida, na sua vida, na vida dos professores de ministério infantil, na vida das famílias, das crianças, e que o reino de Deus seja expandido em nome de Jesus. Amém? Então, chame aí os seus colegas, os seus amigos. Nós vamos dar 2 minutinhos e já vamos começar. Amém? Pode já mandar bala. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu vou começar orando, amém? Onde você estiver agora, se você puder estar conectado totalmente para receber do céu um alimento, receber do céu aquilo que o Senhor quer trazer sobre a sua vida. Feche seus olhos se você puder. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui para aprender mais de Ti. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa trazer revelação, Pai, discernimento. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa trazer aquilo que nós ainda não entendemos, possa revelar, Pai, no nome de Jesus, trazendo libertação, Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir nossos olhos espirituais. Eu te peço que o Senhor possa tirar, Senhor, os tampões dos nossos ouvidos e que a Tua palavra possa entrar, Senhor, que possamos ouvi-la audivelmente, Pai, no nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai, sobre as crianças, Pai. Eu te peço, Senhor, que os professores de ministério infantil, Pai, tenham mais uma arma, mais uma ferramenta contra Satanás para ministrar as nossas crianças, Pai, e que as famílias sejam libertas, que as crianças sejam libertas, Senhor, que o ministério infantil, Pai, cresça para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus. Amém, amados? Eu gostaria que você estivesse aí antenado, não perdesse nada. Nós vamos começar hoje com o módulo 1. O módulo 1 vai falar sobre conhecer as estratégias. E é muito bom porque eu quero falar sobre guerra espiritual com você hoje. Queira ou não, você acreditando ou não, nós estamos numa guerra espiritual. Nós já nascemos e já estamos em uma guerra espiritual, onde o reino das trevas, ele luta contra o reino dos céus, contra o reino de Deus. Então eu queria que você agora pensasse que existem esses dois reinos. Esses dois reinos, eles lutam um contra o outro. Esses reinos, eles são opostos. Esses reinos, eles são contrários. E esses reinos, eles lutam contra talvez a sua fé. O reino das trevas, ele sempre vai querer fazer com que você não tenha conhecimento do reino de Deus. Então existe uma guerra espiritual a todo momento. Desde o momento que você vai dormir até o momento que você acorda, durante o seu dia, durante o seu trabalho, durante tudo que você faz, existe uma guerra, existe algo que é contra você. E o que é? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno e nós estamos suscetíveis às coisas que o mundo nos oferece, às opressões dos demônios, mas eu quero te dar uma ótima notícia. Deus, Ele nos garante a vitória quando nós somos obedientes à palavra dele. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí onde você estiver?
Você pode dar um aleluia onde você estiver, porque o Senhor, Ele tem nos dado armas espirituais contra o reino das trevas. Por isso, eu quero te dar uma ótima notícia também, que o ministério de libertação não é expulsar demônio. Talvez você tenha na sua mente que libertação é expulsar demônio. E eu vou dizer para você, expulsar demônio é uma das coisas que acontecem quando você é liberto. Se você tiver um demônio em alguma pessoa, quando você trabalha com libertação, isso pode acontecer sim. Jesus diz que no nome de Jesus nós iríamos expulsar demônios. Porém, o ministério de libertação, a libertação em si, ela serve para libertar vidas. Muito mais do que expulsar demônios, é viver uma vida abundante no Senhor Jesus, como a palavra dele diz em João. Amém? Então eu queria que você entendesse que a libertação, ela serve para te libertar. Ela serve para libertar eu, libertar você. Libertar uma vida, não só uma expulsão de demônios. A expulsão de demônios é um fato, mas existem muito mais coisas que nós devemos nos libertar. Amém? E eu queria que você pensasse que a maior arma que Satanás faz comigo e com você é a ignorância. A maior arma que ele luta contra nós, contra a nossa vida, contra a nossa fé, é a ignorância. Então, quando você conhece a palavra de Deus, quanto mais você vai lendo e vai pedindo revelação ao Espírito Santo, menos ignorante você é a respeito da palavra e mais luz. E o diabo tem menos acesso à sua vida, porque você tem o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Então, em João 8,32 diz que: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E antes disso, no versículo 31, Jesus diz que aquele que permanecer na palavra são os realmente que são os discípulos dele. Ou seja, você só vai permanecer na verdade se você conhecer a palavra. Você só vai ser um discípulo de Jesus se você estiver na palavra, na verdade. A verdade, ela diz sobre tudo que não é oculto. A verdade não tem nada de oculto. O reino das trevas, ele deixa muitas coisas ocultas. Porque o diabo, ele também é estrategista. O diabo usa algumas coisas em oculto. Ele talvez te oferece uma coisa que aparentemente é bom, mas no oculto está a arma dele, a estratégia contra a sua vida. Então muitas vezes ele mostra um prato bonito, mas por trás existe um prato terrível contra a sua vida. Então você tem que saber que a verdade, ela é totalmente ao contrário do que é oculto. A verdade é aquilo que esclarece, é aquilo que transparece tudo, ela não esconde nada. Ao contrário do diabo, ele gosta de esconder as coisas de nós, para que a gente caia em armadilhas. Mas eu quero profetizar e declarar que o diabo não tem poder sobre nós, porque nós temos o conhecimento da palavra e vamos crescer dia após dia no conhecimento da palavra, e a verdade que nos liberta estará sobre a nossa vida, fluindo livremente, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós e possamos também declarar sobre as pessoas que ainda não vivem a verdade, que chegará a verdade sobre ela, no nome de Jesus. Amém? E libertar significa se tornar livre. Libertação. Muitas pessoas acham que libertação é porque uma pessoa está endemoniada. Mas eu vou dizer para você, libertação é para tudo aquilo que talvez você ainda está preso. Talvez existem cadeias, talvez existem grilhões que ainda em você não foi quebrado. Talvez alguma coisa na sua mente, talvez alguma frustração do passado, talvez algum trauma, talvez algum medo, e isso vem te paralisando. Quando você está livre, e aí você não tem nada que te prende,
Você vive o que o Senhor tem para você e você flui muito mais no Espírito Santo. Esse curso, na verdade, é um curso básico. Ele, na verdade, ele é para abrir os seus horizontes, abrir o seu entendimento sobre libertação. Primeiramente, nós vamos falar para a questão dos professores. É, na verdade, uma capacitação para ampliar o entendimento de libertação, mas isso pode servir para você que também não é professor, para você que quer aprender mais sobre isso. E eu digo para você que existe, como eu falei, uma guerra espiritual. E quando nós sabemos sobre isso, quando nós estamos libertos, nós somos muito mais usados pelo Senhor. Quando nós somos libertos, nós somos muito mais avante em relação ao reino de Deus. Então, isso é muito importante, porque muito se fala sobre evangelização, mas muitas pessoas são evangelizadas, mas não são libertas. Muitas pessoas são salvas, mas não são libertas. E eu digo para você que salvação é o que Jesus já fez na cruz. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e isso nos fez ter uma vida eterna com Deus. Isso já foi pago. Muito se fala sobre evangelização de crianças aceitarem a Jesus, só que não para por aí. Isso é muito importante, e é o mais importante realmente, a salvação, porque nada adianta a libertação, na verdade não acontece sem a salvação. Mas eu quero dizer para você que tem mais. Além da evangelização de crianças, o que o Senhor quer é também crianças libertas, para que possa viver a vida abundante que Jesus tem para elas. Então, comece a pensar agora que além dela ter a salvação, nós podemos enviar um conhecimento de libertação para as crianças, e ela ser uma criança liberta, ela vai ser um jovem liberto, ela vai ser um adulto liberto, e isso o diabo realmente vai querer parar. Muitas vezes existem pessoas que dizem assim, mas as crianças não fazem nada de errado, mas as crianças, elas vão se libertar do quê? Mas se você for pensar assim, então elas não têm nem que aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz que nós temos que aceitar Ele, nos reconhecer como pecadores desde quando nascemos. Porque nós nascemos com a semente do pecado. Então, se existe uma semente do pecado, essa criança, ela também vai precisar de libertação. Essa criança também vai passar por coisas que ela passou talvez na gestação. Ela passou talvez coisas na infância que ela tem que tratar, que ela tem que trazer para a palavra. Ela tem que ser liberta através da palavra. E é justamente isso que eu quero falar com você. E você que é professor, você que é mestre em ministério infantil, isso é muito importante. Porque além de você ensinar a palavra, você tem que saber se essa criança ela está sendo liberta pela verdade. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso significa que você que é um ministro de ministério infantil, você tem que ser batizado com o Espírito Santo e tem que ser liberto para que você possa também libertar outras vidas, libertar outras crianças. Isso é muito importante. Porque a criança, ela tem uma sensibilidade diferente do adulto. A criança, muitas vezes, você coloca num ambiente que não está muito legal, um ambiente de opressão, um ambiente que talvez o inimigo tenha dominado, ela sente e ela reage de várias formas, e às vezes de formas que os pais não conseguem entender. Acham que às vezes é porque ela é uma criança mimada, acha que às vezes é uma criança que não é bem educada, acha que às vezes é uma criança que gosta de chamar atenção. E sim, algumas vezes é, porque nós temos que entender que algumas coisas são do demônio, são manifestações demoníacas, algumas coisas são manifestações da alma, algumas coisas são as emoções. E outras coisas também, que o mais importante que é a manifestação do Espírito Santo. Nós temos que saber discernir o que é uma coisa e o que é outra. Então, para você que é ministro, você precisa saber se é um demônio, se é uma emoção
ou se é o Espírito Santo, você precisa ter discernimento, você precisa ter sabedoria para conduzir. E isso você só consegue se você for uma pessoa liberta e se você for uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Porque através do poder do Espírito Santo, o Senhor derrama dons espirituais que você começa a ter visão, você começa a ter sabedoria do céu, você começa a ter discernimento. É só através disso. Porque senão você vai agir na carne e não no poder do Espírito. Por isso que é muito importante que os ministros sejam libertos. Como que o ministro vai libertar uma outra vida se ele ainda tem cadeias na vida dele? Quando ele é preso, dia a dia cai na mesma coisa. Por quê? Porque ele não recebeu a libertação. Ele não recebeu ainda a verdade realmente na vida dele. Ele ainda existe, mas ele vive nas mentiras de Satanás, nas prisões de Satanás, e muitas vezes ele está bem, ele aceita Jesus e todo mundo glorifica, e ele conta testemunho, mas daqui a pouco ele cai, e ele cai de novo, e ele cai de novo, e ninguém entende por quê, porque o Senhor fez tantas coisas e ele continua caindo. Sabe por que ele continua caindo? Porque ele ainda não é liberto. Lázaro, quando Jesus disse assim, Lázaro, sai para fora, Lázaro saiu. E Maria e Marta não tinham entendimento do que era a ressurreição. Se Jesus não tivesse falado o nome de Lázaro, todos aqueles que estavam lá teriam sido ressuscitados, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Então, queridos, Jesus pode hoje libertar você. Talvez você pense assim, mas eu não preciso de libertação. Eu vou dizer para você, geralmente os que falam isso é o que mais precisam. Sabe por quê? Existe uma coisa que é orgulho. E o diabo gosta disso. O diabo gosta de orgulhosos. Sabe por quê? Porque é no orgulho que ele consegue fazer com que uma pessoa que é humilde, uma pessoa que quer ser liberta, chegue à verdade. Então, por isso que a Bíblia diz que os soberbos o Senhor abate. Por quê? Porque a verdade não consegue chegar em quem acha que não precisa de mais nada, em quem acha que já precisa de tudo. Muitas pessoas dizem assim, Jesus já fez tudo por mim. Realmente, Jesus fez tudo por você a respeito da salvação. Agora, você talvez tem legalidades ainda na sua vida de Satanás. E aí você, a igreja, Deus deixou isso para a igreja. Deus deixou isso porque Ele diz assim, ajudai uns aos outros, orai uns aos outros, admoestai uns aos outros, exortai uns aos outros, consolai uns aos outros. A libertação o Senhor deu para que a igreja fosse implantando a verdade. Além da salvação, o Senhor quer pessoas libertas para que viva abundantemente. A salvação é para o céu, sim. Isso eu não posso interferir, isso você não pode interferir, porque tudo já foi feito. O Senhor diz, já está consumado. Mas a libertação, eu e você, do conhecimento da verdade, o diabo não tem como nos parar, porque nós não vamos ter ignorâncias a respeito da luz. E é justamente isso que nós precisamos. Nós precisamos da luz, onde as trevas não têm poder, nem sobre a sua vida, nem sobre a minha vida, nem sobre a nossa família, porque a luz chegou para nos libertar e nos trazer a verdade. E eu queria que você lembrasse do que a gente falou sobre guerra espiritual. Nós falamos sobre guerra espiritual. E eu queria que você soubesse que existe 2 exércitos nessa guerra espiritual. Dois exércitos nessa guerra espiritual. Existe o exército de Deus, onde Jesus é o general, e existe o exército das trevas, que é o exército do diabo. Então, o exército dos céus, nós temos os anjos, que são a favor daqueles que vão herdar a salvação, como dizem Hebreus. E nós temos
o exército das trevas, onde o diabo domina e onde os funcionários dele, que são os demônios, trabalham para ele. Então você tem que saber que existem dois exércitos. E você tem que fazer parte apenas de um, que é o exército de Deus. Não tem como você participar de dois exércitos numa guerra, ou você é de um exército ou você é de outro. Não tem como você guerrear em dois exércitos. Porque você vai defender da onde você é e vai atacar o oposto, aquele que é contrário ao exército de Deus. Eu sou do exército de Deus, onde general é Jesus. E você? Você é totalmente do exército de Deus? Ou você ainda tem coisinhas que fazem que é do exército do inimigo? Porque numa guerra sempre tem um inimigo. O diabo é nosso inimigo, inimigo das nossas almas. Nós temos que entender que ele é astuto. Ele não é maior que Deus, mas ele é astuto. Em Tiago 4,7, Tiago 4,7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você não tem brecha, quando você se sujeita a Deus, ele tem que fugir. Ele vai jogar algumas coisas para você, mas ele só vai entrar se você aderir àquilo que ele te dá. Caso contrário, se você se sujeita a Deus, ele tem que fugir. Ele foge de você, mas ele só foge de você se você realmente for do exército de Deus, se você realmente for sujeito a Deus, se você se sujeitar totalmente aos céus. No reino, tanto de um quanto do outro, nós temos leis. Nós temos leis que são as legalidades. O que é isso? É aquilo que permite entrar, é aquilo que permite executar, é aquilo que permite as manifestações. Então, no reino de Deus, nós temos as legalidades. Quando uma pessoa se converte, ela aceita Jesus, ela recebe a salvação e ela começa a andar na palavra, ela começa a ter legalidades espirituais do reino de Deus. Mas se ela está fora da palavra, se ela anda em pecado, se ela não aceitou Jesus, ela recebe legalidades do inferno. Então, os dois reinos, eles trabalham com legalidades. E é só eu e só é você que podemos realmente dar essa legalidade, porque nós escolhemos participar ou do reino das trevas ou do reino do Filho do seu amor. E eu digo para você, e eu sei que você que está assistindo e eu também, nós queremos o reino do Filho do seu amor, que é aquele que nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E uma criança, quando ela vai aceitar Jesus, eu quero falar um pouquinho agora puxando sobre libertação, mas também sobre salvação, como nós estamos no primeiro módulo ainda. Nós temos que ensinar para as crianças, desde cedo, algo completo. Isso conforme as idades, é lógico. Mas crianças, elas até 12 anos, elas são ainda crianças. A partir de 12 anos são consideradas já pré-adolescentes, não é isso? E a criança, ela tem que aprender desde cedo a falar quem é realmente Jesus e quem realmente ela aceitou. Porque se você for em alguns lugares do Espiritismo, lá também existe alguns Jesus. Se você for em algumas seitas, também existe outros Jesus lá. Mas a criança desde cedo, e se você talvez não saiba ainda disso, você tem que aceitar Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o da Bíblia. Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que veio em carne, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus e está à direita de Deus Pai, e ele voltará para buscar a sua igreja. O conhecimento das crianças tem que ser completo desde já. Não adianta nós colocarmos várias coisas para elas se elas não entenderem quem realmente é o Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia. Ela tem que saber que é o Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu, mas ressuscitou. O único que ressuscitou. Então, a criança ela tem que ouvir isso desde o princípio, para que ela não seja enganada, para que o diabo depois não ofereça outro Jesus, o Jesus que não é o da Bíblia. Porque algumas seitas, quando ela estiver indo para a adolescência, quando ela estiver indo para a fase adulta, algumas seitas vão trazer para ela o Jesus que não é da Bíblia. E é por isso que, quando você é liberto, você abre os seus horizontes a respeito da revelação de Deus. E aí você começa a ministrar aquilo que você vive. E muitas pessoas são abençoadas porque recebem a verdade genuína. A verdade que não coloca nada mais e nada menos, mas vive a palavra e são salvas e são libertas e vivem abundantemente. Porque a salvação é para o céu, mas a libertação é para a terra. Deus não quer que você viva na terra com um monte de cadeias. Deus não quer que você vive na terra e não é uma pessoa livre. A Bíblia diz que Ele nos chamou para ser livres nele mesmo. Livres através da palavra. Por isso que esse assunto ele é um assunto muito importante para você que quer crescer em Deus, que quer viver aquilo que Deus tem, que quer deixar de ser preso e quer viver uma vida livre em Jesus. Eu queria te trazer algumas coisas aqui que eu creio que é bem importantes. A primeira delas é, algumas coisas, quando você vai estudar libertação, você vai ver que nem tudo é demônio. Existem algumas diferenças e algumas pessoas, elas acham que é demônio e às vezes ela está precisando de uma cura e vice-versa. Existem pessoas que estão orando por uma cura e a pessoa tem uma doença que na verdade é um demônio. Só que você só vai saber se é demônio ou se ela está precisando de uma cura realmente se você tiver discernimento através dos dons do Espírito Santo. Existem pessoas que ficam orando por cura, por cura, por cura, por cura. E às vezes existem demônios que estão alojados no corpo da pessoa. E ela precisa, na verdade, não é de cura, e sim de libertação. Quando você tem esse discernimento, você consegue ter as estratégias que Deus mesmo te dá. E você começa a guerrear com direção do céu, não com a direção da sua carne. Talvez você vai olhar uma pessoa mancando e vai falar assim, ela precisa de cura porque ela está mancando. Só que você só vai ter a certeza quando o Espírito Santo te der a revelação. Nem tudo que é físico, às vezes algumas coisas espirituais. E eu queria que você também se atentasse aqui. Nem tudo é demônio, às vezes é carência emocional. Eu já ouvi algumas vezes de pastores falando que a pessoa se demoniava na igreja todo domingo. Todo domingo a pessoa ficava endemoniada. Eles iam lá, ficavam um tempão tentando expulsar o demônio em nome de Jesus. E aí depois, no outro domingo, tudo de novo. Queridos, nós temos que expulsar o demônio, não é através do que a gente acha. Primeiro que é no nome de Jesus. Ninguém consegue expulsar demônio sem ser outro nome. Só existe expulsão de demônio no nome de Jesus. Segundo, você tem que saber se realmente é um demônio. Porque se não for, você está fazendo uma coisa que não vai dar em nada. Existem algumas pessoas que são tão carentes que elas gostam de chamar atenção. É claro que isso não é uma coisa que acontece com todo mundo, isso são coisas específicas
de pessoas que são muito carentes, que querem amor, que querem receber um abraço, que querem receber atenção, mas até para isso, até para você expulsar um demônio. Talvez a pessoa age tanto no automático, mas ela tem que ter o discernimento. E quando ela recebe revelação de Deus, Deus fala para ela se é um demônio, se é uma cura que ela precisa, se é uma afeição, uma falta de carinho, se ela quer chamar atenção. Então tem tudo isso que você precisa saber. Existem algumas manifestações demoníacas, algumas manifestações da alma, que são as emoções, e as manifestações do Espírito Santo. Você nunca pode falar não é do Espírito Santo, você tem que pedir discernimento, porque algumas coisas pode ser que você ache que não, porque você talvez coloque o seu eu, talvez você coloque a sua carnalidade e vai falar que não é do Espírito Santo, mas às vezes ela é sim, só que às vezes se manifesta de uma forma diferente. Às vezes a pessoa recebeu o Espírito Santo, só que ela ainda não é tratada na alma. Ela ainda é uma pessoa muito expansiva. Talvez ela comece a gritar, talvez ela comece a chorar. E você não tem que ficar falando se é ou não do Espírito Santo. Você tem que pedir discernimento e deixar Deus fazer, porque é Ele que traz todas as revelações. Amém? Então, eu queria que você se atentasse, porque muito se fala em evangelização de criança. E às vezes a pessoa chega na fase adulta, às vezes na terceira idade, que ela vai se libertar de alguma coisa que ainda ficou. Agora eu te pergunto, se uma criança, ela recebe isso desde quando ela é pequena, ela vai ser um jovem muito mais abundante, ela vai ser um adulto muito mais abundante, ela vai ter um casamento muito mais abençoado. É para isso que existe a libertação, é para isso que eu estou falando agora, porque eu sei que isso vai fazer diferença na vida de muitos. Todos nós precisamos de libertação. Nós precisamos nos libertar de coisas que talvez nós achamos que é uma coisa normal e às vezes não é. E eu queria que você pensasse também que o nosso corpo físico, ele reage também a manifestações, tanto do demônio quanto de Deus. Às vezes você vai num lugar e sente uma opressão. As crianças, elas têm muito mais isso, porque elas são muito mais sensíveis. Então, quando uma criança tem um problema no lar, tem um problema com os pais estão para se divorciar, os pais estão brigando muito, os pais não dão atenção para ela vai reagir muito mais. É quando ela fica muito mais suscetível. E aí é quando as pessoas muitas vezes não veem e o diabo começa a se apoderar de uma criança. De uma criança. A rejeição de uma criança é a paternidade de Satanás sobre ela. Quando uma criança ela é rejeitada, se ninguém quer, o diabo vai querer adotar ela como pai. E aí vai minando o coração da criança. Mas quando ela recebe a verdade, logo na infância, ela pode ser muito mais próspera, no nome de Jesus. E eu queria frisar que você que é ministro de criança, você precisa ser liberto, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, para que você não ensine só a letra, mas que o poder de Deus esteja sobre a sua vida, para você liberar o poder de Deus também sobre a vida delas. Isso é muito importante. É muito importante que você não só decore versículos, mas que você viva o poder de Deus sobre a sua vida, para que você possa libertar mais vidas, para que o reino de Deus possa expandir. Então, muito antes de você fazer um curso para ministério infantil, você tem que primeiro investir em você mesmo. Porque você tem que pregar aquilo que você vive. E muitas pessoas não acreditam nos dons do Espírito Santo ou não levam isso muito em consideração. Eu vou dizer para você, se você quer viver uma vida abundante e você quer ser usado
para libertar, você precisa pedir ao Senhor os dons do Espírito Santo. O discernimento é algo que você precisa ter e é só o Espírito Santo que te dá. E aí você tem que pedir ao Pai. Amados, o que mais você tem que pedir ao Pai nos dons é discernimento, sabedoria, para que você possa caminhar de fé em fé, de glória em glória. Isso é muito importante. É muito importante isso. E você tem que entender uma coisa, os dons não são seus, tá? Os dons do Espírito Santo é de quem? Do Espírito Santo. Não existe ninguém, eu tenho o dom da sabedoria. Não, querido, você não tem dom de nada. O Espírito Santo te emprestou porque é dele. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você pode receber os dons também, para aquilo que é proveitoso. Ou seja, Deus te emprestou o dom de unção dos enfermos, de curar enfermos. Você vai usar esse dom só quando o Senhor te enviar uma pessoa doente, certo? Você não vai ficar usando algo que é para cura de enfermos se não existe doente. Então, Deus dá os dons para aquilo que é proveitoso. Deus não vai ficar te dando um dom de revelação, de profecia, se Ele não quer que você profetize para ninguém. Ele vai ter que enviar alguém para que você possa fazer a profecia. E aí, você é o recipiente do Espírito Santo, amém? Se você é o recipiente, Deus pode derramar os dons sobre esse recipiente. Imagina que você é uma bolsa usada por Deus. Deus coloca dentro dessa bolsa o que Ele quiser, porque os dons é dele. E você vai tirar dessa bolsa quando é necessário os dons. Como por exemplo, eu preciso ter um discernimento. Você vai tirar dessa bolsa daquilo que Deus derramou sobre você e vai ter o discernimento. Deus te derramou uma unção para que você possa ter uma palavra de sabedoria. Então Deus vai te derramar quando você precisar para um fim proveitoso. Amém, amados? Então, não existe alguém que é dono dos dons do Espírito Santo. Os dons dele é dele. Ele apenas nos coloca uma porção para que possamos usar para o reino de Deus. Amém? Aleluia! Agora, não adianta termos só o ensino se nós não temos o poder de Deus. É por isso que eu estou falando, não adianta você se capacitar tanto e você não viver no sobrenatural de Deus. Porque nosso Deus é um Deus sobrenatural, não é um Deus de estátua, não é um Deus de gesso. O nosso Deus é um Deus invisível, mas Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus do que eu estou falando, esse é o Deus da Bíblia. Então nós temos que entender que nós temos sim que colocar no ministério infantil o conhecimento da palavra, mas é muito necessário que elas sejam batizadas com o Espírito Santo, para que elas sejam desde pequenas instrumentos e recipientes da glória de Deus. Amém, amados? Eu queria continuar um pouquinho. Aleluia! Você que está me ouvindo aí, está recebendo, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Espero que você esteja sendo capacitado aí, recebendo as armas espirituais do Senhor Jesus, amém? Eu queria te falar uma coisa. Nós temos armas espirituais. Talvez você esteja pensando, eu já sei, em Efésios 6 diz isso, não é verdade? Sim, existe Efésios 6, realmente Deus fala sobre a armadura de Deus sobre nós. Mas eu quero te falar uma coisa prática agora, que é o sangue de Jesus
ele é uma arma de defesa. Então, qual é a sua arma de defesa? O sangue de Jesus está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, amém? Uma outra arma é a arma de ataque, porque nós estamos falando de exército, amém? Todo exército tem armas, e nós estamos falando de guerra espiritual, então são armas espirituais. A arma de ataque, que é o nome de Jesus. Então nós temos a arma de defesa, que é o sangue de Cristo que nos cobre, amém? O sangue de Cristo é a nossa cobertura espiritual contra Satanás, contra o reino das trevas. E é no nome de Jesus que nós atacamos o reino das trevas. Então, é no nome de Jesus que você ora, é no nome de Jesus que você expulsa demônios, é no nome de Jesus que você declara, é no nome de Jesus que você profetiza. Porque o nome de Jesus é o nosso ataque. Agora nós temos as nossas armas de apoio, que são os anjos. Os anjos de Deus são nossa arma de apoio, aquele que acampa ao nosso redor, não é isso? E nos livra, não é isso? Então, nós temos essas três armas e temos também a arma de estratégia, que é uma arma o quê? Uma arma de unção. Então, nós geralmente usamos essa arma de unção também como estratégia, sabe para quê? Para despedaçar o jugo, como diz em Isaías 57. Então, amados, eu queria que você lembrasse disso e você soubesse que você tem armas espirituais a seu favor. Amém? Você tem armas espirituais a seu favor. O sangue de Cristo é o que está nos defendendo. Mas nós usamos o nome de Jesus para atacar o reino das trevas. E Deus nos deu uma arma de apoio, que são os anjos, que ajudam todos aqueles que vão herdar a salvação. São ministros que nos ajudam. E também temos a unção estratégica, a arma estratégica, que é em relação à unção. Amém? Aquela que despedaça todo o jugo. Então nós temos essas 4 armas que podem ser atuantes em nossa vida. E essas armas, nós temos que estar com conhecimento para que nós possamos invadir o reino das trevas e buscar vidas para o reino do Filho do seu amor. Amém, amados? Então hoje nós estamos no nosso primeiro módulo, que é conhecendo as estratégias. Eu espero que você tenha sido edificado. Nós vamos ter alguns módulos. O próximo módulo nós vamos falar sobre a posição em Cristo. E aí é muito importante também para você, tanto para você quanto para o seu ministério, para que você saiba que nós temos uma posição em Cristo. Amém? Graça e paz. Amados, eu gostaria de, antes de terminar, fica aí um pouquinho só, que você curta o nosso canal no YouTube, Igreja Batista Vinde Adoremos. E nós vamos estar sempre no Facebook, também a página Igreja Batista Vinde Adoremos. E também temos o Instagram agora, Vinde Adoremos, nosso Instagram. Então curta lá, se inscreva, toca o sininho, nós vamos sempre estar colocando lá. E uma outra coisa que nós estamos usando, esse livro aqui para esse curso, isso foi uma edição que nós utilizamos para os nossos professores da Igreja Batista Vinde Adoremos. Esse livro é Crianças Precisam de Libertação. Então é um livro bem de fácil acesso, é só você acessar Shop Shekinah, você pode comprar online, amém? Os nossos professores estão lendo esse livro, que é uma bênção, é do Géser e da Mariqueide Cardoso, que são os nossos líderes, amém? Que você seja abençoado no nome de Jesus. Até a próxima. Graça e paz.